Este programa é livre para todos os públicos. Que bom nós estarmos juntos, começando uma nova jornada no nosso estudo bíblico aqui na Bíblia do Meu Dia a Dia. É a segunda carta de São Paulo a Timóteo. E vamos juntos, perseverantes, com constância no nosso estudo bíblico, ouvir, meditar, aplicar a palavra de Deus na nossa vida. E precisamos do Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico, para que Ele nos mostre o caminho que nós devemos seguir. Vamos juntos suplicar o dom do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Vamos começar hoje a segunda carta de São Paulo a Timóteo. É uma carta pastoral que vai iluminar muito a nossa caminhada de fé. Então pega aí a sua Bíblia, o seu caderno. Vamos anotar o primeiro texto que nós vamos estudar da segunda carta, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 a 5. É importante a gente entender a escrita dessa segunda carta de Timóteo. É como se ela fosse um testamento espiritual que o apóstolo Paulo escreve. Alguns estudiosos pensam o seguinte, que Paulo ficou preso, de 60 a 62, depois foi solto, preso de novo e sofreu o martírio lá na época de Nero, no ano 67. Então, a gente não tem uma datação muito concreta dessa carta, mas ela é um testamento do apóstolo a Timóteo, um incentivo para que ele persevere em meio aos sofrimentos apostólicos, do anúncio da palavra de Deus, do enfrentamento que vivia, uma determinação para que ele persevere e ensine a doutrina, não é? E um convite para que Timóteo vá até Roma para estar com Paulo. Então, Paulo enviou Timóteo para a comunidade de Éfeso para fazer uma reforma, na igreja de Éfeso, porque ela estava contaminada com falsas doutrinas, com alguns ali cristãos já contaminados pelo gnosticismo, agnosticismo e toda essa realidade. Então precisamos ler esse texto com esse entendimento do contexto que se vivia na época. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que há em Cristo, a Timóteo, meu querido filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com consciência pura, como aprendi dos meus pais, quando sem cessar noite e dia faço menção de ti em minhas orações. Lembrando-me de tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te e assim encher-me de alegria. Recordo-me também da fé sincera que há em ti, fé que habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e que certamente habita também em ti. Então, veja só, Paulo já começa dando ali a referência de que ele é o escritor da carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então, quem está escrevendo essa carta é o apóstolo Paulo. Então, precisa ficar claro para nós isso, essa carta pastoral veio do coração do apóstolo. E aí ele diz ser apóstolo de Jesus Cristo. Ele se inclui ali no grupo dos que foram escolhidos como coluna da igreja. E eu e você precisamos compreender essa dimensão desse chamado, dessa vontade de Deus para nós, dessa escolha de Deus para nós, percebendo exatamente isso. Existe um chamado de Deus sobre a nossa vida. E um chamado para que nós vivamos a vida em Cristo Jesus. Independente do exercício ministerial que nós
executemos, por exemplo, eu sou sacerdote, talvez você esteja aí numa pastoral, num caminho dentro da sua paróquia, ou participa de uma comunidade, de um movimento. O importante é viver a vida em Cristo. E Paulo tem essa dimensão paternal. Ele vai referir-se a Timóteo como seu filho querido. Filho querido. Aí ele vai desejar a Timóteo graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o Senhor. Então, é a saudação, é a forma com que ele saúda o seu filho no início dessa carta. E aí ele começa a dar graças a Deus, a quem ele serve, de consciência pura, como aprendeu dos seus pais, ter a consciência pura. Quando, sem cessar, noite e dia, ele faz menção de Timóteo nas suas orações. E aqui está algo importante, quando Paulo escreve a carta e ele se refere a Timóteo, diante de tudo o que ele sabe que Timóteo está vivendo, as lutas espirituais, a batalha espiritual que Timóteo está vivendo, Paulo vai mencionar exatamente que ele é sustento para Timóteo, em orações, súplicas diante de Deus. Timóteo se sente seguro, eu me sentiria seguro de receber, por exemplo, de pessoas que amam o meu ministério, um comprometimento. Eu oro por ti, eu te menciono nas minhas orações todos os dias, para que Deus te sustente, para que Deus te fortaleça, para que você consiga cumprir a sua missão. E aí Paulo vai dar aqui um detalhe importante. Eu lembro-me de tuas lágrimas e sinto o desejo de rever-te e assim encher-me de alegria. As lágrimas da despedida, quando Paulo enviou Timóteo ali para Éfeso. E agora Paulo está dizendo, olha, eu quero te rever, meu filho. Eu quero estar com você. Nós vamos perceber que Paulo aqui já sente que o caminho dele está chegando ao fim. E ele quer estar com esse filho gerado na fé, para com ele rezar, ter comunhão fraterna, estudarem juntos, se firmarem cada vez mais na doutrina. E aí o versículo 5, ele vai dizer, recordo-me também da fé sincera que há em ti, fé que habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe Eunice, e que certamente habita também em ti. Então aqui Paulo está dizendo da herança espiritual que Timóteo recebeu, da sua avó, da sua mãe. O pai de Timóteo era pagão, a avó e a mãe de Timóteo eram judias, que depois se converteram também ao cristianismo. Então, Timóteo recebe uma fé em casa, e aqui há um detalhe importante. Você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é avó, você que é tio, tia, nós precisamos dar um bom testemunho de fé para os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, para encaminhá-los nessa fé segura que precisa habitar o coração deles. Você não deve terceirizar, esperar a igreja dar catequese, ou ele tem uma formação religiosa na escola. Comece em casa, semeie em casa, ensina o seu filho a rezar, ensina a sua filha a rezar, o seu neto, a sua neta, o seu afilhado, a sua afilhada, o seu sobrinho, a sua sobrinha. Isso vai ser importantíssimo. Por quê? Paulo está dizendo aqui, Timóteo não tornou-se pagão, porque a sua avó e a sua mãe, a sua avó Loide e a sua mãe Eunice, fecundaram a fé no coração de Timóteo, no Deus único e verdadeiro. Então ele tem uma fé enraizada. Aí talvez você fale assim, padre, mas eu fiz isso e eu vejo hoje o meu neto meio que perdidão, meu filho, a minha filha, meu sobrinho. Você semeou, na hora certa vai brotar. Não se preocupe, continue rezando, continue sustentando na oração aquele que você semeou no coração dele. Mas a gente está num mundo muito difícil, muito complexo. E você precisa dar testemunho. Seu filho precisa ver que você vai para a missa, que você leva ele para a missa. Seu neto, seu sobrinho. E aí a gente poderia aqui descrever. Agora, se você não dá testemunho, como é que você vai exigir? Então, a palavra de hoje, ela nos chama a atenção a algo importante. Nós somos convidados a semear a fé na vida daqueles que nos foram confiados, tais como sobrinhos, filhos, netos,
afilhados, nós somos chamados a semear essa fé e a regar essa fé com a nossa oração. Então, o que nós podemos colher do texto que Timóteo recebe da parte de Paulo nesses primeiros versículos? Eu devo me responsabilizar pelo testemunho de fé e pelo posicionamento na minha fé diante daqueles que estão sob os meus cuidados, sob minha responsabilidade, para que a fé que eu vivo seja semeada e habite no coração daqueles que me são caros e estão sob os meus cuidados. Desde criancinha já começa a ensinar. Não espera ficar adulto não, porque pode ser tarde demais. Então a gente precisa dar esse bom testemunho como Loide, como Eunice deram para Timóteo. Isso é fundamental para essa caminhada e para os frutos de virtude, de santidade futuras da vida do seu filho, neto, afilhado, sobrinho, que você vai ajudar a educar na fé. Vamos rezar? Senhor, obrigado por esse despertamento que o início da segunda carta de Timóteo nos faz. Nós somos responsáveis por aqueles que o Senhor nos confia. Os pais são responsáveis pela fé dos filhos, os avós dos netos e os tios dos seus sobrinhos, os padrinhos dos seus afilhados. Não nos deixe perder isso de vista. Em primeiro lugar, a partir do nosso testemunho de fé e depois daquilo que a gente vai semeando, ensinando a oração, ensinando as verdades da fé, ensinando tudo aquilo que é o correto, os valores, as virtudes, para que aqueles que, sob os nossos cuidados estão, possam experimentar essa graça. E como Timóteo, possam perseverar na fé que os habitou desde o início, pelo testemunho e pela fidelidade da sua avó e da sua mãe, no caso de Timóteo. Mas coloque em nós essa doce responsabilidade, porque nós estamos também formando esses que são os nossos amados para o céu, para a vida eterna. Não nos deixa perder essa visão e não nos deixa perder o compromisso que nós temos que ter com esse testemunho, com esse ensino da sã doutrina da salvação. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Assuma essa responsabilidade dentro da sua casa, com os seus. Você vai colher bons frutos no futuro. E se alguma coisa acontecer que parece que não surtiu efeito, o seu testemunho e o seu ensino para os seus, fique tranquilo, porque foi semeada a semente. Na hora certa, ela vai dar frutos. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.